Pedras Preciosas do Grego, volume 1. Livro Outono. Estudos devocionais de palavras gregas para enriquecer seu entendimento da palavra de Deus. Em razão do mês de abril ser normalmente a época em que a Páscoa é celebrada, o autor dedicou todas as pedras preciosas desse mês aos temas concernentes à paixão de Cristo. Nota do autor. Acredito que as informações que você lerá nas Pedras Preciosas de Abril serão reveladoras e transformadoras para a sua vida. Minha oração é que essas pedras preciosas lhe deem revelações que você nunca viu ou ouviu acerca desses eventos. 1º de Abril. Como o diabo transformou um amigo em um traidor. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. João 13, versículo 2. Você já se sentiu traído por um amigo ou por alguém que amava muito? Quando isso aconteceu, você ficou chocado? Parecia que essa pessoa lhe deu uma facada nas costas ao violar a sua confiança e revelar coisas que deveriam ter sido mantidas entre vocês. Você já ficou espantado com um amigo muito confiável que se tornou muito desleal? Você se perguntou, como no mundo uma pessoa tão querida e íntima pôde ser usada tão perversamente pelo diabo para me atacar desta maneira? É doloroso quando um amigo o trai. É ainda pior quando a pessoa é a sua melhor amiga ou alguém que você conhece e em quem confia há muitos anos. Traição é algo que tem acontecido às pessoas desde o início dos tempos. É simplesmente um fato que o diabo é mestre em distorcer e arruinar relacionamentos. Ele sabe como atrair as pessoas para situações em que elas acabam se sentindo ofendidas ou feridas. Então, ele as convence a cultivarem sua ofensa até que se transforme em conflitos que separam até o melhor dos amigos e a família. Não se esqueça, Satanás foi expulso do céu por causa da sua singular habilidade em criar confusão, discórdia e contenda. O céu é o ambiente mais perfeito possível. Contudo, naquele ambiente perfeito, o diabo ainda foi capaz de afetar 1/3 dos anjos com suas injuriosas alegações contra Deus. Anjos que haviam adorado juntos por um longo período de tempo agora se opunham uns aos outros em questões que o diabo havia criado em suas mentes. Isso deveria lhe dizer o quanto o diabo é engenhoso para criar discórdia e conflito. Se o diabo é suficientemente persuasivo para fazer isso com anjos, pense quanto mais fácil é para ele enganar pessoas que vivem em um ambiente longe de ser perfeito e que lutam diariamente contra suas próprias imperfeições e autoimagens. Satanás aguarda o momento oportuno em que uma pessoa está cansada, esgotada ou irritada. Então, espera até alguém fazer algo que essa pessoa não entende ou discorda. De repente, é como se o diabo disparasse uma seta ardente de raiva diretamente nas emoções da pessoa. Em pouco tempo, amargura, falta de perdão, divisão e conflitos começam a crescer. Amigos que já estiveram lado a lado e se gostavam, agora estão se voltando um contra o outro como rivais hostis. Se isso lhe parece familiar, seja encorajado. Essa mesma situação aconteceu a Jesus. Após trabalhar com Judas Iscariotes durante 3 anos, o diabo encontrou uma maneira de entrar na alma de Judas, tornando-o tão ressentido com Jesus a ponto de esse discípulo se tornar seu traidor. Porém, precisamos perguntar, o que abriu a porta para que esse engano ocorresse no íntimo de Judas? Em João 13, versículo 2, a Bíblia nos dá uma revelação muito poderosa sobre o modo de o diabo estabelecer uma base de operações na mente das pessoas. Em uma passagem anterior, João, capítulo 12, versículo 3 ao 7, Maria levou uma libra de nardo e o derramou nos pés de Jesus. Judas pensou que o ato de amor dela era um desperdício de dinheiro e argumentou com Jesus sobre isso. Porém, Jesus disse a Judas para deixar Maria em paz e permitiu que ela continuasse. Depois,
João 13, versículo 2 nos diz, aspas, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, aspas, qual foi o exato momento em que Satanás colocou esse pensamento no coração de Judas? Aparentemente, foi quando Judas ficou ofendido com Jesus por causa do nardo. Talvez Judas não tenha concordado com a decisão de Jesus ou talvez não tenha gostado do fato de Jesus lhe haver dito para deixar Maria em paz. Seja qual for o motivo, foi naquele momento de desacordo que o diabo encontrou uma porta aberta para entrar no coração de Judas. Perceba especialmente a frase, aspas, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, aspas. A palavra posto no vem da palavra grega balo, que significa introduzir, lançar, empurrar ou jogar. Essa palavra balo transmite a ideia de uma ação muito rápida de introduzir, empurrar ou jogar algo para frente, como o lançamento de uma bola ou pedra ou um empuxo para frente de uma faca afiada. É importante essa palavra ter sido usada nesse contexto, porque ela nos diz quão rapidamente o diabo se moveu para introduzir uma semente de traição no coração de Judas. Quando a semente de traição foi introduzida, entrou tão profundamente que transformou Judas, um dos companheiros mais íntimos de Jesus, em um enganador e um traidor. Judas se tornou um modelo de amigo desleal e infiel. Quando Satanás por fim penetrou a mente e as emoções de Judas com essa semente de traição, ele a introduziu com tanta força e rapidez que ela ficou profundamente cravada ou alojada na alma de Judas. João 13, versículo 2 poderia, portanto, ser traduzido assim, abre aspas, tendo já o diabo empurrado para dentro de, tendo já o diabo inserido, tendo já o diabo arremessado com força para dentro, tendo o diabo já cravado em, fecha aspas. Não há dúvida de que a palavra balo significa que o diabo se apoderou rapidamente de uma oportunidade para introduzir uma semente de traição no coração de Judas. Ele estava tão ofendido com Jesus que foi aberta uma janela em seu coração e suas emoções, ainda que apenas por um breve momento. Ao ver aquela abertura, o diabo se moveu como um raio para penetrar na mente e nas emoções de Judas, com o propósito de azedar um longo relacionamento e transformar um amigo de confiança em um traidor. Judas foi usado como instrumento de Satanás porque permitiu que o inimigo abrisse uma brecha entre ele e Jesus. Em vez de perdoar o desacordo e esquecê-lo, Judas deixou a questão tomar vulto em sua mente, algo tão desproporcionado que o diabo conseguiu usar a ofensa para atraí-lo para o extremo ato de deslealdade. Por Judas não ter mantido seus pensamentos cativos, o diabo conseguiu envenenar seu modo de ver Jesus. Então, isso levou a um efeito desastroso no relacionamento de Judas com ele. É importante você aprender a reconhecer aqueles momentos em que o diabo tenta introduzir uma semente de divisão no seu coração. Ele quer abrir uma brecha entre você e as pessoas a quem você ama. Em vez de deixá-lo seguir adiante com essa tática maligna, decida resistir a toda tentação de ficar irritado e ofendido. Resistindo a esses pensamentos, você pode se opor ao diabo e proteger os seus relacionamentos. Aprenda com o exemplo de Judas Iscariotes. Determine que você nunca permitirá que qualquer problema se avolume a ponto de transformá-lo em um amigo desleal, mentiroso e traidor. E se neste momento você estiver sofrendo porque alguém recentemente o traiu e feriu, escolha o caminho do perdão. Lembre-se de que o que você semeia é o que você colhe, e se semear perdão agora, receberá perdão dos outros quando você precisar dele no futuro. Faça esta oração comigo. Senhor, perdoa-me pelos tempos em que permiti que o diabo abrisse uma brecha entre mim e as pessoas que tu colocaste em minha vida.
Ajuda-me a ir até elas e pedir perdão pelo que eu fiz de errado. Ajuda-me também a conceder paciência, perdão e amor a outras pessoas que me fizeram mal ou virão a fazê-lo no futuro. Quero que o diabo nunca comande as minhas emoções ou a minha vida de pensamento, então estou pedindo que tu me ajudes a pensar com clareza e sem saber reconhecer os momentos em que o diabo tenta me indispor e arruinar os meus relacionamentos. Assim eu oro em nome de Jesus. Faça essa confissão de fé. Confesso que a minha mente é livre de ofensa, falta de perdão e conflito. Por eu andar em misericórdia e perdão, o diabo não tem entrada ou porta aberta para a minha mente e as minhas emoções. O Espírito de Deus domina o meu pensamento e me ajuda a ver as coisas muito claramente. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Reflita comigo nestas questões. Você já percebeu um momento em que o diabo estava tentando plantar uma semente de discórdia em sua alma contra alguém que você amava muito? Você sabia que enfrentava uma escolha que poderia ignorar o que a pessoa havia feito para ofendê-lo, ou poderia deixar a ofensa se alojar no fundo de sua alma? Você deixou o diabo separar você e aquela pessoa que amava, ou foi vitorioso decidindo que não permitiria que o diabo rompesse um longo relacionamento tão importante? Obrigado por se juntar a nós nessa jornada diária de reflexão. Continue aprofundando diariamente conosco nessas pedras preciosas que é o entendimento da palavra de Deus através do estudo do grego. Não perca nenhum devocional e inscreva-se no canal para receber mais inspirações todos os dias. Que a busca pela sabedoria divina nos una cada vez mais. Até amanhã, que Deus te abençoe.